Boa tarde a todos que estão aqui para acompanhar esse programa, Ligando os Pontos. Bem, a minha intenção, a minha vontade era já começar atropelando e comentando isso, porque é tão indignante, né? Tanta mentira, porque não é só indignante, é mentira, né? Mas vamos com calma, vamos respirar fundo. Cabeça fria, cabeça fria. Cabeça fria, exatamente. Mas há uma Perfeito. coisa que, com cabeça fria, eu queria lembrar. Nós derrotamos o bolsonarismo. Ministro Barroso, nós quem? E nós de que modo? O senhor não vai explicar isso aí, não? O senhor acha que o país não merece uma explicação sobre isso? O senhor Dino, o comissário Dino, ele é especialista em mentira, né? Como todo bom comunista, ele é especialista em mentira. E eu queria mostrar o seguinte, como, antes de dar uma interpretação e antes de dar uma análise, eu queria só mostrar os fatos. Portanto, Sordino, ele começou por mentir ao dizer e gravar que ele estava no ministério, que ele assistiu a tudo, etc. Depois ele disse que não mais estava, que ele não viu. Não sei se lembram, isso é um ponto muito importante, porque essas imagens revelariam se ele estava ou não estava lá, no ministério, a que horas ele entrou, etc. Então, tudo isso deporia contra o Sordino. Bom, depois outra coisa. Vamos aqui às contradições. Quer dizer que as imagens foram apagadas ao fim de 15 dias para liberar espaço. Mas as duas câmaras que ele entregou, as imagens que ele entregou, não foram apagadas porque não precisava liberar espaço. Bom, por que ele então não disse desde o início que as imagens tinham sido apagadas e ficou dizendo que elas estavam sob a guarda do Supremo Tribunal Federal e que elas estavam sob sigilo, sob a guarda do Supremo Tribunal para as investigações? Então, por que ele não disse que já estavam apagadas? Isso foi muito depois dos 15 dias que ele está alegando. Por que ele não disse logo, não, as imagens já foram apagadas? Não, ele disse que estavam sob a guarda do Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma pergunta. Como fica o Supremo Tribunal Federal diante disso? Das imagens apagadas? Se está havendo uma investigação e se está havendo um inquérito? Como é que é? Bom, depois outra coisa é o seguinte. Ele disse que as imagens não podiam ser entregues à CPMI porque atrapalhariam as investigações. Mas apagar as imagens não atrapalha as investigações. Não sei se você vê que é uma tal catadupa de mentiras e de contradições que agora vem a minha interpretação. A minha interpretação é o seguinte. Há pessoas que estão dizendo que é um escárnio, há pessoas que estão dizendo que é uma vergonha, há pessoas que estão dizendo que é um insulto, há pessoas que estão dizendo que é um desrespeito à CPMI. Tudo isso é verdade. Mas as pessoas, sobretudo os parlamentares, têm que ir pôr o dedo na ferida. Isso é um crime. Isso é um crime para impedir a investigação do que aconteceu. Sobretudo porque isso só foi revelado agora por quê? Porque não estava apagado. Evidentemente não estava apagado. E é preciso pegar os responsáveis desde o Sordino a quem apagou as imagens. Se foi por ordem deles, se não foi, quebrem sigilos,
quebrem sigilos telefônicos, quebrem sigilos telemáticos, quebrem, para saber. Desculpe, ontem houve um advogado que disse isso. Houve pessoas presas sem nenhuma indicação de crime. O Dino devia ser preso. Ele está obstruindo a justiça. Ele está prejudicando que a justiça seja feita sobre cidadãos que ficaram presos injustamente. Agora, eu digo o seguinte, se isso ficar por isso mesmo, quem tem coragem de dizer e acreditar que nós estamos num Estado de Direito? Perfeitamente. Então, fica a seguinte pergunta. Aqueles que disseram, espera aí, eu acho que a CPMI, apesar de todos os golpes que foram dados pelo governo dentro dela, ela tem sido essencial. E essa atitude agora é porque ela estava se aproximando dos verdadeiros responsáveis, para não dizer dos verdadeiros organizadores do 8 de janeiro. Porque como é que você explica uma série de omissões? Omissões voluntárias. Havia tropas ali da Força Nacional que ficaram paradas. Ítalo, eu acho que, digamos, eu sou uma pessoa qualquer, um cidadão qualquer, mas se eu vejo todas essas incongruências, eu penso que, por exemplo, uma pessoa que tem tido um desempenho que eu acho fantástico na CPMI, que é o delegado Ramagem, ele poderia estruturar todas as fraudes e todas as mentiras que estão aqui. É preciso levar o Soldino à CPMI. Mas o que eu estou vendo, Ítalo, são notícias muito estranhas. Reuniões secretas entre militares e componentes da CPMI para que não haja uma investigação aos militares. Por que que não? Por que que não? Por que que não? Agora o Soldino também não pode, porque ele é ministro. Não, senhor. Ele tem que ser chamado. E não é para ir lá debochar das pessoas. É para, sob juramento, dizer a verdade. E tem que ser inquirido. Quando o agente público viola as regras, que é a lei, e quando o agente público, como Soldino, no caso concreto, tem usado a Polícia Federal para uso próprio de perseguição política. Outro dia tinha um artigo sobre isso, que a Polícia Federal nas mãos de Soldino virou uma KGB, né? E esses crimes têm uma intenção. Quem destrói provas ou oculta provas tem uma intenção. Há várias medidas no processo para evitar influenciar testemunhas, alterar provas e tudo mais. Agora, a ocultação de provas e destruição de provas é o quê? Depois o seguinte, feitas pelo indivíduo que está no foco das maiores suspeitas do 8 de janeiro, que é o Soldino. Não é um qualquer. É o ministério dele. Como eu lembro lá desde o início, ele já mentiu desde o início. Primeiro ele estava lá, depois ele não estava mais. Depois foram-se descobrindo todos os documentos que mostravam os avisos que foram dados. Outro dia, o delegado Ramagem inquiriu o Anderson Torres, quando ele foi à CPMI, e mostrou que tudo o que devia ser feito foi feito pelo Anderson Torres. E nada do que ele organizou foi feito.
Ou seja, existe uma responsabilidade do Sodino e do governo federal por todas as falhas, entre aspas, que houve. Curiosamente, o Anderson Torres foi preso. Uma coisa curiosa, Ítalo, vamos aqui fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar que houvesse uma investigação durante o governo Bolsonaro e o ministro da Justiça do governo Bolsonaro dissesse o seguinte: as imagens foram apagadas. Quantas horas ou quantos minutos você acha que o Supremo ia dar para ele se explicar? Perfeitamente. Tem 20 minutos para se explicar porque é que desapareceram as imagens. Você já viu alguma ação para perguntar porque é que essas imagens foram apagadas? Mas elas, afinal de contas, não estavam copiadas no Supremo Tribunal Federal? Na investigação que é feita no Supremo Tribunal Federal? Ou essas também foram apagadas? O problema é o seguinte, sim, para dar uma imagem, nós temos um esquema de poder, um regime que está tentando fingir que existem instituições funcionando e que existe um Estado de Direito funcionando. Para isso, é preciso manter alguma aparência. Mas esse caminho é um caminho minado. É um caminho altamente minado. Ou se passa de uma vez para o exercício do poder bruto, sem respeito a nada, sem respeito, fecha logo o Congresso, faz tudo isso, ou então é preciso fingir que existem instituições funcionando democraticamente. É preciso fingir que há um Estado de direito funcionando. Então é preciso manter aparências mínimas. Mas eu vou lhe dizer o seguinte: a investigação que tem que ser feita com o Sodino tem que bater em todas as portas. Perfeito. Tem que bater em todas as portas. Quem foram os cúmplices? Quem foi que deu ideia para ele apagar? São perguntas que precisam ser feitas. Sr. Sepúlveda, bom, enfim, né? Indiciamento aí de José Rainha, né, e de um deputado do PT ligado ao MST, né? Não é exatamente o ideal, né? Nós esperávamos ver o João Pedro Stede também nessa lista, né? Mas já é alguma coisa, né? Como é que você está vendo o trabalho dessa CPI, perdão? Olha, eu estou vendo com bons olhos, mas me estranha essa história do João Pedro Stedley. Estranha pelo seguinte, porque esse indivíduo ele é responsável por uma série de ataques criminosos do MST pelo país inteiro. Ele tem pendências na justiça, ele tem tudo isso e mais, ele usou o depoimento dele na CPI para ameaçar o agronegócio, em nome do Lula, dizendo que todos aqueles que não apoiam o Lula vão ser destruídos. Ora, isso é uma afronta que eu não entendo porque é que só por isso essa pessoa não é indiciada. É uma coisa que eu não entendo. Sinceramente, me escapa ao meu entender. E também vejo que essas manobras do governo de alterar a composição da CPI para conseguir votos, no fundo, é um favor que o Centrão fez ao governo. E o que me espanta é o seguinte: se você for contabilizar
dentro do Congresso, os votos que são ligados ao agronegócio, eles têm uma ampla maioria dentro do Congresso. Entretanto, muitas dessas pessoas ligadas ao agronegócio estão votando com o governo. O que é incompreensível. Ou eles acham que vão fazer agradinhos a quem está prometendo destruí-los. Ontem ou anteontem, ou um desses dias, a Marina Silva se referiu ao agronegócio como o ogronegócio. Portanto, o ódio ao agronegócio está palpitando dentro do governo. O João Pedro Stedler vocalizou esse ódio de destruição ao agronegócio lá, dentro da CPI, como uma afronta. E não vai ser indiciado? Sinceramente, não entendo. A fraude legal, que é transformar uma pessoa que não é indígena em indígena. Isso mostra bem o grau de anarquia que essa gente está disposta a fazer com o país, a lançar o país num caos legal, em processos fraudulentos. Agora, Ítalo, vamos aqui assim levantar um ponto que sobre o qual eu reflito muitas vezes. As pessoas têm a mania de dizer que a esquerda fracassa, que a esquerda é um desastre. Não, isso não é verdade. Eles são uma máquina de uma ideologia criminosa, que não apenas mata gente, como eles mataram milhões de pessoas ao longo dos anos, mas eles destroem as sociedades, corrompem as sociedades, corrompem os costumes, corrompem as bases legais da sociedade, corrompem o sustentáculo da sociedade, destroem a máquina produtiva da sociedade e lançam o caos econômico e social propositalmente. Eu sempre repito a mesma coisa. Você acha, só para tomar um país, porque é muito fácil tomar esse país como exemplo, você acha que uma ilha como Cuba precisava estar naquela miséria? É proposital. Você vai aos escritos do Frei Beto, um dos grandes inspiradores do Fidel Castro, e você vai ver que ele defende o modelo cubano como uma pobreza evangélica. Portanto, eles defendem aquilo. Não diga que é um desastre. Não diga que que eles erram. Não, eles querem isso. Você acha que analisando o país como estava, o Brasil como estava nesses últimos 4 anos, na parte econômica, para falar da parte econômica, em que tinha se passado, era um dos países que melhor tinha resistido a todo o caos e a toda a anarquia e a toda a sabotagem que houve por causa da pandemia. Bom, se isso era assim, nós vemos agora um regime que todos os dias está destruindo tudo. Ítalo, o Lula foi anunciar o reatamento de negócios com Angola, com as empresas acusadas de corrupção. Todo mundo sabe, por exemplo, em Portugal, que Angola é um dos maiores centros de corrupção do mundo.
uma corrupção que parte do governo. Agora, você acha que esse reatamento é realmente para negócios? Uma máquina também uma máquina de doutrinar e de convencer pela repetição massacrante de versões, não é? Isso é algo, por exemplo, se você vai a Cuba, é aquela coisa toda, o dia inteiro, aquela coisa da revolução, do não sei o quê, de isso, camarada Fidel, e papá. É uma espécie de exaustão do espírito com mentiras, né? Portanto, o país foi privado da verdade durante a campanha eleitoral. Isso é um estelionato eleitoral. Mas a aproximação é com ditaduras e com ditaduras comunistas. Mas ainda tem ilustres que dizem que não há mais comunismo. Ora, Cuba é a grande inspiradora do regime da Venezuela. Cuba é a controladora do regime da Venezuela. Ela é quem controla os sistemas de repressão política e de tortura dentro da Venezuela. E esse cinismo, hipocrisia, temos que retomar o diálogo pelo bem dos nossos povos. Mas que bem dos nossos povos? Depois, outra coisa. Cuba deu um calote no Brasil? Deu mesmo? Ou o empréstimo já foi feito para isso mesmo? Sabendo que Cuba não ia pagar? Quais foram as garantias que foram dadas sobre esse empréstimo? Quer dizer, nós estamos... Ítalo, é uma realidade que nós não podemos perder de vista. Quando você vai analisar os regimes comunistas, socialistas, etc., pelo mundo inteiro, eles são uma grande rede corrupta no mundo inteiro e que faz alianças para extorquir os povos em benefício de uma ideologia e de um plano ideológico de dominação. Quando, digamos, a direita venceu, nunca, em todos os lugares, continua a aceitar que essa gente, aspas, joga o jogo democrático quando eles, o jogo institucional democrático, quando eles mostram, quando estão no poder, eles usam o sistema democrático para alcançar o poder e depois não respeitam mais nada. É o que nós estamos vendo no Brasil. Mas as pessoas continuam a dar-lhes essa chance. Por que não foi feito, dos 4 anos, uma investigação a fundo de todos os crimes sistemáticos do poder enquanto o PT esteve no poder? Por que esses crimes não foram julgados? Por exemplo, quantos fundos, só para dar um exemplo, quantos fundos de pensão foram usados para financiar essas ditaduras, entre aspas, dizendo que iam investir lá, iam ajudar com títulos do Tesouro dessas ditaduras? O que aconteceu com esses fundos de pensão? Sabe o que aconteceu? Os pobres coitados que foram lesados estão pagando o preço. Porque eles têm que... Eles retirado do salário, todos os meses, um tanto para pagar o desfalque feito pelo PT. Então, quer dizer, os responsáveis não foram julgados. E as vítimas estão pagando o dano. Então, isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Perfeito. Mas as pessoas vão deixando tudo correr. Ah, não, deixa para lá.
Olha, Ítalo, eu vou aqui dizer uma coisa, não sei se você concorda comigo ou não. As pessoas estão dizendo assim, absurdo, aberração, não sei o quê. Agora o Lula quer fazer uma espécie de reparação à Dilma por causa do impeachment. Meus caros, não é aberração, não é absurdo e não vai parar aí. Porque quando ele fizer esse desagravo, ele vai perseguir todas as pessoas que foram importantes no impeachment. Não perceberam isso? Isso é uma espécie de julgamento feito pelo PT no poder para se vingar daqueles que usaram vias institucionais para afastar a Dilma. Então as pessoas ficam dizendo que é absurdo. Não, não é absurdo. Isso é um processo para se vingar. Isso é um processo ditatorial. Eu tenho um livro de uma portuguesa chamada Zita Seabra. O título é Foi Assim. Ela era do Comitê Central do Partido Comunista. Ela estava no cerne duro da Revolução Comunista em Portugal, no Comitê Central. Bom, e ela escreve um livro, depois ela, mais à frente, vai se converter, vai ser do Partido Comunista, vai se converter ao catolicismo, etc. Mas ela conta a história dela desde jovem. E Ítalo, é bom dar um mergulho para trás, não é? No tempo, porque naquela época não havia celular, não havia redes sociais, não havia nada disso. E a organização, a rede de organização do Partido Comunista era uma coisa impressionante. Eles faziam impressão de jornais, tudo clandestino. Eram pequenos grupos. A pessoa recebia o jornal, passado de mão em mão, era um papel bíblia, e veja bem, impresso, não era como hoje, assim, que você faz tudo no computador, era tudo impresso com chumbinho. Era composto com chumbinho. Bom, a pessoa pegava aquele jornal, passava para outra, e assim ia, tinha verdadeiras redes pelo país, organizações, não havia nada disso, não havia celulares, não havia redes sociais, não havia nada disso. Não tinha lista de transmissão no WhatsApp, seu Sepúlveda? Não tinha. E era impressionante a organização deles. E isso era uma organização que eles tinham mundialmente, né? Porque o comunismo tinha isso mundialmente. Era tudo presencial. Era uma conversa com um, era um café. Era assim. Uma saudação a todos aqueles que acompanharam o programa e até a próxima, se Deus quiser.